aí, gente, Gabriel Games em mais um vídeo do canal, no seu e no nosso YouTube. E hoje, gente, a gente tá dando continuação à nossa série Segunda Guerra Mundial. E como vocês puderam ver no vídeo anterior aí, gente, hoje a gente vai estar falando sobre a invasão da União Soviética, ou Operação Barbarossa, como vocês quiserem aí. A operação, pessoal, ela foi realizada em 1941 pelos alemães. E agora, gente, ao longo do vídeo, vocês vão ver como que o Hitler cometeu o maior erro da vida dele tentando invadir a Rússia. Mas antes, gente, vamos dar uma retrospectiva aqui só para ver como é que tava. Bom, no último capítulo, gente, como eu mostrei aqui para vocês, o Hitler dominou toda a Europa. A França havia caído, Dinamarca, Noruega, Polônia, quem mais aqui? Bélgica, Grécia, praticamente toda a Europa, pessoal. Somente o Reino Unido ainda estava resistindo a essa época, porque eles estavam recebendo ajuda dos americanos. Americanos que, vale lembrar, gente, que de 41 a 42 eles entraram na guerra. Mas isso eu vou falar mais na semana que vem. Mas vamos começar aqui, pessoal. Pois bem, o Hitler, pessoal, ele queria basicamente, o objetivo dele invadir a Rússia era controlar a área da Ucrânia até os Montes Urais, onde começava a Rússia Asiática. Mas aí ele invadiu a Rússia em 22 de junho de 1941 e ele avançou rapidamente pelo país. Cidades como... vale lembrar, pessoal, quase que eu esqueci de contar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver aqui no mapa, gente. Mas essa região aqui da Ucrânia, esse país aqui, Bielorrússia, pessoal. Também Estônia, Letônia, Lituânia, era tudo a União Soviética na época. Acho que Romênia também. Não, Romênia não. Não, era tudo União Soviética, pessoal. Mas, pois bem, vamos continuar aqui, é só por questão de curiosidade assim. Pois bem, Hitler invadiu a União Soviética e ele acabou avançando rapidamente para dentro do país, pessoal. Cidades como Minsk, que é a capital da Bielorrússia, foram cercadas rapidamente. Cidades como Minsk, Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ele avançou muito rapidamente para dentro do país. E aí ele acabou chegando muito perto da capital Moscou, gente. Cidades como Krakow acabou sob o cerco alemão. O exército alemão, gente, ele invadiu a Rússia com 3.900.000 soldados, enquanto que no início da invasão os russos tinham 3.500.000 soldados, número que subiria para 5 milhões a mais até o fim da invasão alemã. A invasão alemã durou até 1943, pessoal. Mas vamos continuar aqui. O Hitler avançou bem rapidamente. Ele avançou tudo isso aqui e ele estava algumas semanas de chegar em Moscou, pessoal. Moscou aí, capital da Rússia. A cidade acabou sendo cercada pelos alemães ainda em 1941. Foi em dezembro, se eu não me engano, gente. Acho que foi em dezembro, assim, não tenho certeza, gente. Eu esqueci de consultar essa parte, desculpa, pessoal. Pois bem, o Hitler, os nazistas acabaram alcançando Moscou em 1941. A ideia da campanha, além de ir até os Montes Urais, pessoal, era conseguir fazer tudo isso antes do inverno russo. O inverno de 42, gente, foi o pior da história da Rússia, até hoje, assim, se eu não me engano. Mas vamos continuar. Hitler conseguiu chegar até Moscou. A situação nessa hora estava bem feia para os russos. O Joseph Stalin, que era o premier da União Soviética, ele não havia falado nada nos primeiros dias da invasão. E isso, o povo ficava apreensivo com ele porque ele não dizia nada. Só depois que ele acabou fazendo uma campanha de terra seca contra os alemães. A campanha de terra seca era basicamente não deixar nada que os alemães pudessem usar. Comida, munição, animais, qualquer coisa que o exército alemão podia usar a seu favor foi destruído pelos russos enquanto eles recuavam. Só para vocês terem uma ideia, o avanço alemão, pessoal,
foi tão grande nas planícies russas que duas grandes linhas de defesa que os russos formaram eram sendo destruídas pelas táticas de Blitzkrieg dos alemães. A tática Blitzkrieg, gente, foi uma tática inventada pelo Marechal Erwin Rommel, que morreu em 1944. Ele inventou essa tática. A ideia era fazer movimentos tão rápidos que os inimigos não conseguiam prever o que eles iam fazer, basicamente. E deu bem certo, porque as linhas eram sempre atacadas pelos flancos e eles acabavam recuando. Mas agora aí começou a salvação dos russos, gente. A situação já estava bem ruim para eles. Moscou estava cercada e os alemães estavam prestes a alcançar o centro da cidade, que no caso seria o Kremlin, o alto comando do exército russo. Temos ao norte São Petersburgo, que antigamente era chamada de Leningrado. Nossa, falei tudo errado. Leningrado, gente. A cidade se deve ao nome do Lenin, Vladimir Lenin, gente, que acabou desencadeando a Revolução Russa em 1915. Os socialistas. Socialista não tem nada a ver com sociologia, gente. Duas coisas bem diferentes. Socialista é facção, sociologia é a matéria que você aprende na escola. Pois bem, Leningrado estava cercada e os alemães estavam avançando em direção. Os alemães estavam avançando dentro de Moscou, gente. Mas aí os russos, eles usaram uma tática bem inteligente. Os reforços russos, vindos da Sibéria e do Círculo Ártico, eles chegaram para libertar o cerco alemão em Moscou. E também, gente, porque o inverno russo havia chegado. Um inverno muito rigoroso. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, os veículos alemães eram obrigados a ficar ligados o dia inteiro só para a gasolina e o motor não congelarem. Eles gastavam muita gasolina. Os soldados não tinham uniforme de inverno, gente. E aí eles acabaram morrendo congelados, aos milhares. E também muitos problemas de logística, já que os trens não conseguiam enviar suprimentos para os alemães. E aí eles acabaram recuando 200 km da capital russa. Os russos ficaram muito felizes com isso, mas ainda não tinha acabado, gente. Eles tinham que expulsar os alemães do território russo. Então, pessoal, o Hitler ele acabou voltando a atenção dele para o sul, em direção à cadeia de montanhas do Cáucaso. Os russos tinham muitos poços de petróleo lá, e os alemães queriam muito controlar eles. Aqui, ó, essa parte verde aqui, região do sul da Rússia, ou, no caso, a cadeia de montanhas do Cáucaso. Os alemães queriam invadir esse lugar, e eles fizeram. Os alemães começaram a marchar para o sul, gente, onde eles acabaram na cidade de Volgogrado, antigamente chamada de Stalingrado. Hoje Stalingrado é por causa do Stalin, que era o premier na época, e Volgogrado por causa do rio o Volga, que cruza a cidade e divide ela em duas. Então, o combate a Stalingrado, gente, é considerada a maior batalha da história. Nós temos o como é que diz? 60º, lembrei. 62º Exército Russo, composto de mais de 1 milhão de homens se dirigindo até a cidade. Enquanto a gente tem o 6º Exército Alemão, que era o maior exército da época da guerra, se dirigindo para atacar Stalingrado. E aí o combate começou, pessoal. Foi um combate muito feroz, porque a cidade basicamente virou pó, ruínas. Os alemães bombardeavam a cidade dia e noite. A maioria dos bairros, pessoal, eles tiveram 90% completamente destruído. Então pense, você com a sua família ali tentando fugir da cidade e sendo bombardeada. Então é uma situação muito ruim para você. Além do Stalin ter baixado uma ordem impedindo que os civis escapassem tentassem fugir da cidade, acreditando que eles encorajariam os soldados a lutarem. Deu certo no papel, mas na prática não é bem assim que funcionava. Pois bem, temos os alemães atacando Stalingrado. Eles avançaram muito rapidamente para dentro da cidade. O lado ocidental da cidade, o lado esquerdo, brutalmente falando,
ele foi dominado rapidamente. Os alemães avançaram tão rápido que quando os russos perceberam, eles estavam a linha defensiva deles, o front nesse caso, estava apenas a 500 metros do rio Volga. E aí os alemães estavam bombardeando a cidade, avançando para dentro muito rapidamente. Diziam, pessoal, que as lutas eram tão ferozes que quando você podia ouvir a respiração do teu inimigo. Os combates eram tão perto, gente, principalmente as fábricas de tanques e tratores. Os russos consideravam elas vitais. O combate era tão rápido também, gente, que os operários, que quando o tanque quebrava no meio da batalha, os operários saíam correndo para poder reparar o tanque. E quando o tanque era terminado de ser feito, gente, ele ia direto para a linha de frente, mesmo sem aparelho de mira no canhão e sem pintura também. E também tivemos combate no Gran Silo, que é um grande silo de grãos. Os alemães acabaram conquistando ele, mas de acordo com os alemães eram muitos soldados, mas quando eles foram ver eram apenas 40 corpos russos. A colina Mamayev Kurgan, gente, que é a maior colina de Stalingrado, ela constantemente trocava de mãos. Ela continha uma rede de bunkers, mas ela era constantemente atacada e tomada, tanto pelos alemães quanto pelos russos. O combate era tão oscilado que a estação de trem de Stalingrado mudou de mãos 14 vezes em apenas 6 horas. E também, eu sei, gente, eu posso parecer que eu estou exagerando, mas eu não estou, são fatos reais, pessoal. Outra coisa também, o combate era tão extenso que a vida de soldados recém-chegados à batalha era de apenas menos de 24 horas, enquanto os oficiais eram de 13 dias. Mas pois bem, vamos falar aqui como que acabou a batalha. Então, os russos, eles acabaram mantendo a posição e eles fizeram 2 bolsões na chamada Operação Uranus. Eles acabaram cercando todo o 6º exército alemão, gente. Foi uma tacada de mestre, basicamente. Eles fizeram 2 grandes cinturões de defesa, um por fora e impediu os reforços chegarem, um por dentro e impediu os alemães fugir. E aí nessa hora os alemães estavam completamente encurralados. Os russos tomaram os 2 aeroportos perto de Stalingrado. Pera aí, gente, deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Desculpa aí, gente, é que eu falo tanto que aí eu acabo tomando água. Mas continuando, os alemães perderam 2 aeroportos e agora eles não tinham mais suprimentos. E com o tempo eles foram morrendo de frio, de fome, na luta. Os russos não queriam nem saber, eles foram avançando. Até que um dia, no caso 2 de fevereiro de 1943, o marechal alemão Friedrich Paulus e alguns de seus oficiais se renderam no seu centro de comando, que era uma grande loja de departamentos. Então, a batalha de Stalingrado foi vencida a um custo muito alto. A batalha teve mais de 1 milhão de mortos em ambos os lados. Só para vocês verem, assim, não tem palavras que descrevam como foi o combate lá. O único jeito de vocês saberem mesmo é conversar com alguém que esteve lá. Mas, pois bem, vamos continuar. O Cáucaso, gente, se salvou de ser invadido. Mas o cerco Leningrado, ele acabou sendo rompido graças aos esforços do marechal russo Georgy Zhukov, que é o marechal mais premiado de toda a Rússia. E os russos acabaram... Bom, tiveram vários combates ainda, gente. Um exemplo que podemos citar, que foi pouco depois de Stalingrado, foi a Batalha de Minsk, que é considerada a maior batalha de tanques que já teve. Não, Minsk não, gente, desculpa, a Batalha de Kursk. É que eu confundo, os nomes são tudo igual. É a Batalha de Kursk, me perdoe, gente. É considerado o maior combate de tanques que já aconteceu em toda a guerra. Os russos venceram esse combate. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, Stalingrado foi a última vez que os alemães conseguiram uma vitória. Foi uma vitória pírrica para os alemães. Foi a última vez. Então, tivemos a Batalha de Kursk. Os alemães acabaram sendo empurrados para trás, pessoal. Mas ainda tinha muito para os russos fazerem. Mas, porém, a capital estava segura, a maioria das suas cidades estavam seguras, o cerco alemão havia sido quebrado, gente. Então, acho que a gente terminou por hoje, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido aí. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam, me ajude a divulgar o meu canal. Temos vídeos de segunda a sexta aí. Amanhã, pessoal, a gente vai estar falando sobre a guerra no Mediterrâneo, que vai ser África, Itália. Espero que vocês gostem do episódio de amanhã. Beleza?